A paz do Senhor Jesus, estou de volta. Como vocês podem perceber, está aqui uma pessoa como você, uma pessoa que é humana, falha, tá? Que tem defeitos e que em meio, também aqui a essa reflexão, pode muito bem cometer, às vezes, alguns erros, falar coisas às vezes que não fazem muito sentido. Mas é importante que eu sempre falo aqui com vocês, que vocês tenham sempre por perto a sua Bíblia, para vocês conferir exatamente tudo que é falado aqui no momento das reflexões. E eu peço aos irmãos que foquem naquilo que importa, que é a palavra de Deus. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de que Deus, não fará nada sem propósito. Deus não fará nada sem propósito, sem ser da vontade dele, primeiramente, lógico, sem estar no alinhamento dele. Se vocês observarem as passagens bíblicas, no momento que o Senhor Deus, no momento que o Senhor Jesus curava, libertava, sempre cada coisa tinha um propósito, desde uma libertação, desde uma cura, desde salvação. Deus não faz nada sem propósito. O próprio Jesus veio ao mundo, a esse mundo, com propósito. Pois se não tivesse o propósito, nem precisava ele ter passado por tudo que passou por cada um de nós. Então, você já percebe aí, na vinda de Cristo a esse mundo, que teve um propósito. Deus enviou o seu único filho para morrer por nossos pecados, em nosso lugar. A cruz era nossa. A cruz era nossa. Então, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez culpado em nosso lugar. E tudo isso que ele fez foi com propósito. Foi com propósito. De quê? De nos salvar, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de recebermos a Ele em nossos corações, em nossas vidas, para que recebêssemos a Sua presença, para que, sobretudo, alcançássemos a vida eterna. Percebe quão grande foi esse propósito? Dá oportunidade, chance de salvação para toda a humanidade. Mas, mesmo assim, nós temos escolha. Nós escolhemos recebê-lo ou não recebê-lo. Então, você percebe que o Senhor, para cada ação que Ele teve aqui nessa terra, no mundo, no momento em que Ele esteve no ministério dEle, nesse ministério, nesse propósito, Ele tinha um porquê, Ele tinha um motivo. Eu acredito que até nós mesmos, procuramos fazer as coisas com propósito. Na verdade, às vezes falhamos, de ter propósito. Nós fazemos muitas vezes as coisas por automático, sem nenhum propósito, apenas porque temos que fazer. E eu falo isso não é só por vocês, porque eu sei que isso também está presente no meu dia a dia, na minha vida. Tudo é muito corrido.
Você em tudo é muito cobrado. A maioria das pessoas hoje se relaciona muito mais por redes sociais. E até isso, as pessoas às vezes têm pressa, ansiedade de receber uma resposta. Nesse tempo que estamos vivendo, fazemos muita coisa no automático, querendo e sendo também forçados, cobrados, pressionados a agilizar, seja o que for, rapidamente. O que nos leva, na maioria das vezes, fazer as coisas sem propósito, pois não temos tempo de planejar, não temos tempo de estruturar as coisas como devem ser, para que tudo venha se encaminhar, para que tudo venha se alinhar. Jesus, quando ele veio, certamente, muito antes de vir, não sabemos o tempo, quando foi exatamente. Teve, com certeza, sem dúvida alguma, teve reuniões, teve um alinhamento no céu, teve um projeto. Então tudo tem um propósito. E quando eu falo que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Como vamos viver uma vida sem propósito, sem um real propósito? Lembre-se que Jesus, ele, para tudo, seja para cura, quando curou um cego, curou de um jeito, outro cego curou de outro, curou a mulher lá que estava com aquele fluxo de sangue, perturbava ela há anos. Veja que um cego ele curou de um jeito, outro cego ele curou de outro jeito. Veja que ele curou leprosos de uma vez, vários leprosos. Outras vezes curou um leproso de uma outra forma. E vários outros milagres que ocorriam de forma que as pessoas alcançavam o milagre quando Jesus os tocava pela sua fé, pela fé que cada um tinha em seu coração, porque ouviam falar de Jesus, então aquela fé em seu coração nascia, então aquela fé transbordava e fazia a pessoa ter esperança, fazia a pessoa ter certeza que ela ia receber de Deus o milagre que ela esperava. Mas tudo tinha um tempo. Tudo tinha um tempo, cada um foi em um momento, cada um esperou o Senhor Jesus passar naquele tempo. Era o tempo daquela pessoa que Jesus ia passar naquele lugar. Depois era o tempo da outra pessoa que Jesus ia passar no outro lugar. Mas Jesus passava, e quando ele passava, a pessoa tinha fé, Jesus era tocado, então Jesus tocava. Pois de Jesus saía o poder, de Jesus saía ali aquele poder onde liberava o poder de Deus, para a libertação, a cura e libertação de cada pessoa. Podemos também lembrar da passagem de quando Jesus curou certas pessoas, expulsou certos espíritos de pessoas possuídas, pessoas possessas. Um foi de uma forma, o outro foi de outra forma. E quando era expulso, aqueles espíritos, a cura vinha quase como automaticamente. A cura vinha, porque os espíritos precisavam sair da vida daquela pessoa para que a cura viesse na vida daquela pessoa. O mais importante, o foco, o propósito naquele momento era a libertação daquelas pessoas que estavam possuídas. E a cura fluía, porque as pessoas estavam livres daquilo que realmente era o centro de todo o mal de sua vida. Jesus, ele tem propósito para todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes pedimos coisas ao Senhor referente à saúde, em relação à cura,
em relação a qualquer outra coisa, né, que diz respeito às nossas vidas, e as coisas necessariamente às vezes não saem como esperamos, não saem como queremos, da forma que queremos. Você não vê a tua resposta chegar. Você espera e você espera. E nenhuma resposta bate na porta. Você não tem nada. É como se você sentisse assim, com as mãos vazias. Há muita gente nessa situação e se perguntando: por que comigo não acontece? Por que comigo é diferente? Por que aquela pessoa alcançou, né, a vitória? Por que aquela pessoa alcançou uma resposta? Senhor, eu não mereço esse milagre, eu não mereço ser abençoada, eu não mereço ser curada, eu não mereço isso. E nesse momento que a pessoa pergunta, ela fica mais confusa e foge a esperança de seu coração. Só vem choro, desespero, desânimo, tristeza. E é nessa posição que a pessoa fica. Talvez ela tenha até se conformado e aceitado, e ela se conformou com a situação e fica praticamente anestesiada, vivendo um dia de cada vez, vivendo cada dia como no automático. Quando Jesus ele curava, quando ele tocava, realmente ele não tocava todos, pois ali em volta tinha muita gente curiosa, não colocava ali, né, o coração inteiro diante de Deus. Quando eu digo coração inteiro, é o coração inteiro, é um coração derramado totalmente. O que eu quero dizer com isso? Como assim um coração derramado? Quando cremos, né, em algo, quando esperamos algo de Deus, realmente às vezes a espera é grande. Olha, quando Jesus passava, quantos cegos ainda estavam esperando um milagre, ou estavam vivendo suas vidas, mas ouviram falar de Jesus e a esperança brotava em seus corações. Mas mesmo assim, eles estavam esperando Jesus passar. E levou um tempo determinado. Continuaram firme, esperando o momento da oportunidade. O momento da oportunidade. É o momento certo. É o momento exato. É o momento que o Senhor se revela a você. Na hora vem a fé em seu coração. Na hora, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele fala em seu coração. E você sente que é o momento de que está vindo ali um canal, que está sentindo algo de Deus vindo daquele canal para você. Você está sentindo mover, o teu coração acelera. Você sente o seu corpo como se estivesse, às vezes, com uma fraqueza, não aguentando, não suportando ali aquela presença. É o momento que você compreende que precisa ter um coração totalmente derramado, coração totalmente entregue, confiante em Deus, que confia em todo o tempo e momento. Embora o tempo esteja passando, há um tempo certo, há um propósito para todas as coisas.
Jesus, quando curava, ele curava em público. Quando ele curava uma pessoa cega, um leproso, tinha também testemunho. Tinha também glórias ao Senhor Deus. Mais pessoas criam, mais pessoas ali era movida pelo testemunho, pelo milagre que o Senhor Jesus estava fazendo naquele local. Jesus estava operando e aquelas outras pessoas cegas, leprosas ou com outras doenças ouviam, ou então viam e diziam: Jesus vai me curar, né? Ou diziam: Jesus vai me curar, Jesus também vai me tocar, eu vou ser liberta, eu vou ser curado. Então, a fé do coração daquelas pessoas era fortalecida. E isso é propósito. Jesus também fez os milagres com propósito. Jesus não apenas curava para aquela pessoa ficar curada somente, que ele sabia que era muita alegria para essa pessoa. Ele mesmo se alegrava com isso. Mas também isso devia transbordar, frutificar com propósito. E vocês percebam também que quando Jesus ele ressuscitava os mortos, não eram todos mortos que vinham, voltavam à vida. Lázaro voltou à vida. Jesus poderia ter se encontrado com Lázaro antes, ter ido a Lázaro antes, mas não. Ele esperou um momento. E o momento foi qual? O momento que Lázaro morreu. Aí ele foi lá. Mas Jesus queria que o Lázaro morresse? Jesus fazia tudo com propósito. Não era só por Lázaro, não era só pela irmã de Lázaro, não era só pela família de Lázaro, mas era para todos que estavam presentes testemunhassem o poder de Deus, testemunhassem a glória de Deus, testemunhassem que Deus tinha ali o poder de levar e devolver a vida também, se assim o quisesse. E o Senhor Deus queria trazer Lázaro de volta com propósito. Quando temos alguém na família que está doente, está com uma enfermidade muito difícil, qualquer tipo de enfermidade, muito difícil, e a pessoa conhecendo Deus, ela ora pela cura, familiares oram, todos fazem propósito, só que a pessoa, ela vai embora. E muitos se perguntando com o coração muito triste, perguntando por que aconteceu aquilo, por que o Senhor não permitiu que essa pessoa ficasse. Como eu falei para vocês, não foram todos que o Senhor ressuscitou. Ressuscitaram pessoas, mas não foram todas. Curaram pessoas, mas não foram todas. Pois Jesus fazia tudo com propósito. Há um tempo determinado para cada coisa. Isso nós sabemos. Sabemos também que não vamos ficar nesse mundo toda a vida. Um dia chega o nosso momento de ir. É o nosso momento. Aí ficarão nossos filhos, as pessoas que nós amamos, pessoas com as quais fizemos boas memórias, vão ficar e nós vamos ir.
Nós precisamos compreender que nós estamos aqui de passagem. Então, gente, eu vou ler aqui um versículo na palavra falando sobre, os mortos. Esse versículo é de quando Jesus foi crucificado, as coisas que ocorreram quando foi crucificado. Em Mateus, fica em Mateus 27, Mateus 27, e no versículo 51 em diante. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês percebem? Isso também teve um propósito. Aqui fala que foi os corpos dos santos. E também não foram todos. E serviu de testemunho. Serviu de testemunho para marcar aquele momento, o qual foi registrado. Aguarde com total esperança, com o coração derramado. Abraão esperou muito tempo e alcançou a promessa. O Senhor, Ele promove condições, Ele abre condições, sabe? Quando eu falo condições, é portas. Ele dá condições a coisas, a lugares que não têm condições. Ele promove condições. Condições que o ser humano em si não consegue dar. Por quê? Porque não sabe o que está acontecendo exatamente com a pessoa. Então, de forma milagrosa, a pessoa recebe, alcança o seu milagre. Mas caso o propósito de Deus para a sua vida seja outro, não seja exatamente aquilo que você deseja, esteja com o coração aberto para Deus, para Ele revelar a vontade dEle para a sua vida, a boa vontade dEle, pois a vontade de Deus não é má para a sua vida, pois só Ele sabe o que aconteceria com você se você recebesse a tal coisa, isso ou aquilo que você tem buscado. Só Ele sabe para onde você iria, ou se do caminho você sairia. Só Ele sabe. Ele sabe da tua saúde, Ele sabe da tua vida, do teu estado. Então, confie nele. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele deseja sempre o melhor para todos. Ele não deseja o mal, mas o bem. Então confia nele com o coração totalmente derramado. Amém? Então esse foi o momento de reflexão. Espero que vocês tenham recebido aquilo que é de Deus, que veio de Deus em nome de Jesus em seus corações. E que vocês possam exercitar a vossa fé a cada dia, tá? Mesmo em meio a toda essa pressão, tá? Porque eu sei que Deus, Ele nos ajuda muito nessas situações, sob pressão, tá? Sobre qualquer aperto, Ele nos ajuda. Ele não vai desamparar você em nenhum momento. Então, por aqui eu fico com essa reflexão. Fiquem com Deus e até as próximas reflexões. Tchau!